Obrigado aos irmãos. Glória a Deus. Eu quero nessa noite compartilhar com você algo que foi muito legal ontem. Eu estava ontem pela manhã orando sobre o que ministraria hoje à noite. Tem dias assim que a gente fica perguntando, Deus, e aí? Não vai vir nada. Eu quero falar um pouquinho hoje à noite, preste atenção nisso, sobre a importância de nós ouvirmos Deus e eliminarmos os ruídos que atrapalham essa audição. Ouvir Deus é algo fundamental para nós. Nós precisamos, queridos, eliminar alguns ruídos que desfocam a nossa vida. Porque esses ruídos, eles podem perfeitamente nos levar para longe da vontade de Deus. Esses ruídos podem atrapalhar aquilo que Deus quer falar conosco. E quando eu estou falando, eu vou falar um pouquinho sobre ouvir. Ruídos não são coisas que nós vemos, são coisas que nós escutamos. Eu disse pela manhã para os irmãos que todos nós escutamos vozes. Parece coisa de louco, né, pastor? Isso não é coisa de alguém que está assombrado. Não, isso é coisa de quem ouve. Porque quem não ouve essas vozes que eu estou falando é surdo. É importante nós termos os nossos ouvidos abertos, porque os ouvidos são uma janela da alma. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver ela afirmar diversas vezes que nós precisamos ter uma boa audição, sobre o poder de uma boa audição. As esposas vão saber do que eu vou falar agora, e os maridos também. O que nós ouvimos de verdade e recebe a nossa atenção, desce para o coração. Irmãs, é assim ou não é? As irmãs gostam de conversar, pelo menos a minha esposa, de conversar olho no olho. E às vezes ela diz assim, olha para mim. Parece mãe, olha para mim. Porque aquilo que nós ouvimos de verdade, preste atenção nisso, e recebe a nossa atenção, desce para o coração. Por isso, é muito importante e necessário nós aprendermos a usar essa ferramenta chamada audição. Tiago 1,19, Tiago capítulo 1, versículo 19, já traz uma boa base para nós iniciarmos nessa noite. Diz o seguinte: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para quê, gente? Ah, não acharam ainda, vamos esperar então. Tiago 1,19, Tiago 1,19, acharam? Se você não tem Bíblia, querido, compre uma, amém? Baixa no smartphone, porque é importante nós acompanharmos aquilo que está sendo pregado. Tem muita gente hoje sendo enrolada, porque vem para uma reunião como essa e simplesmente aceita tudo o que o pastor diz. É importante você examinar as Escrituras e isso te torna uma pessoa nobre, amém? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Depois ele diz, tardio para falar e tardio para se irar. Ouvir em silêncio é uma ótima técnica de comunicação. Preste atenção nisso. A melhor audição, ela necessita de silêncio, de concentração e de reflexão, e algumas outras coisas mais. Mas, basicamente, silêncio, concentração e reflexão. Por isso é importante nós cuidarmos quais são os ruídos que nós estamos ouvindo quando estamos nos comunicando ou querendo nos comunicar com Deus.
E ontem aconteceu algo interessante. Eu estava pela manhã no quarto do meu filho, orando e pedindo a Deus: Senhor, eu preciso entender qual é o plano para amanhã. Eu não ministrei pela manhã. Qual o plano para amanhã à noite? E de repente, o proprietário então da nossa residência leva com ele 2 homens, e eles começam com 2 marretas e 2 talhadeiras a bater na parede onde eu estava orando. Experiência interessante. E eu disse: Deus, eu preciso te ouvir, mas como é que eu vou ouvir com essa barulheira? E o Espírito Santo falou no meu coração dizendo: é isso aí. Foca a tua atenção no que eu quero te falar. Eu troquei de cômodo, fui para o outro quarto, continuei orando, e o barulho continuou mais fraco, mas ainda bem forte. E eu disse: Deus, está difícil. E ele disse: foca em mim. Aí eu liguei um louvor, levantei o volume do louvor, e eu consegui então começar a ouvir um pouco Deus. Agora, uma coisa interessante disso é que o ruído continuou, só que agora de uma forma mais suave, porque eu comecei a voltar a minha atenção para o barulho que me interessava, para ouvir o som daquilo que era importante para mim, para ouvir o barulho, o som, a voz agora do Espírito Santo. Querido, é importante nós entendermos isso. Para mim foi uma experiência bem legal, entendermos isso, que todos os ruídos ou as vozes que nós escutamos, que recebem a nossa atenção, é elas que vão dominar as nossas vidas e talvez descer para o nosso coração. Eu digo isso porque nós estamos vivendo dias onde se ouve muito pouco a voz de Deus, mas se escuta muito as outras vozes que têm o objetivo de nos desfocar do propósito de Deus para as nossas vidas. Existem outros ruídos, talvez na nossa casa, no nosso dia a dia, que têm um único objetivo, que é tirar a nossa atenção das coisas de Deus. E como eu falei, a Bíblia, ela é cheia de textos, de palavras que falam sobre a importância do ouvir e falam também sobre as consequências de alguém que não ouve. Vamos ver um pouquinho disso? Mateus capítulo 13, no versículo 9, abra sua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 13, versículo 9, diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O próprio Jesus aqui, quando está falando sobre a parábola do semeador, ele encerra então essa parábola falando essas palavras. Por que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque espiritualmente falando, nós temos orelhas. Isso aqui não é ouvido, isso é orelha. Ouvido é o que está lá dentro. E tudo aquilo então que nós prestamos atenção com os nossos ouvidos, nos concentramos, vai descer para o coração. Se nós formos, eu vou só citar aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 19, capítulo 3, versículo 6, versículo 13 e 22, nós encontraremos 7 vezes a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece uma coisa redundante. Como assim? Exatamente por isso. Porque em alguns momentos da nossa caminhada, nós ouvimos, mas entra por um ouvido e sai por outro, não desce para o coração. Quer ver uma coisa fácil de descer para o coração do homem? É mágoa, ressentimento, maldade. Mas aquilo que Deus fala conosco, que exige de nós um esforço de transformação, de mudança, aquilo entra no ouvido muitas vezes e sai por outro, porque não é algo que nos agrada de ouvir. Mas isso também está na palavra de Deus. E esses textos dizem: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda, em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 5, diz:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, preste atenção, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso aqui explica o porquê que muitas pessoas que já receberam, já fizeram oração aceitando Jesus, ainda não vivem uma vida de intimidade com Ele. Essas pessoas abriram a porta, mas elas não receberam ainda, ou não ouviram ainda verdadeiramente a voz de Deus. Elas podem ter ouvido a voz de um amigo, ou a voz de um pastor, através de uma pregação, e ficaram emocionadas, e a emoção então levou elas a fazer essa oração, dizendo, Jesus, eu te recebo, mas elas não ouviram ainda a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quem ouve a voz de Jesus de verdade, não pode mais viver como antes, não consegue mais viver como o velho homem, mas ele passa agora a viver em novidade de vida. Não é somente dizer, Jesus, tá bom, entra na minha casa. Não, o texto diz, se ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz. Por isso, querido, nessa noite, eu não gostaria que você saísse daqui emocionado. Eu não gostaria que você tomasse nenhuma decisão baseado somente nas palavras bonitas de uma pregação. Não, não. Nós precisamos compreender que nós, individualmente, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E sabe por que nós não ouvimos isso muitas vezes? Sabe por que nós saímos de um culto, às vezes, descontentes? Sabe por que muitas vezes nós voltamos para casa da mesma maneira? Porque nós não ouvimos aquilo que agrada a gente. Nós gostaríamos de ouvir talvez coisas que dissesse, tu vai ficar rico, ou tu vai receber isso. Não, nós não gostamos muitas vezes do que nós ouvimos. E por isso então, nós dizemos o quê? É palavra do pastor, não é de Deus. Por isso a emoção, ela não nos ajuda muito, porque você pode sair daqui nessa noite cheio de expectativa, tomando decisão, mas se você não ouvir a voz de Deus, se você entender isso como somente uma pregação de um homem, somente como palavras bonitas, não vai mudar nada nas nossas vidas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, então abrir a porta e começar aí desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. Eu repito, quem ouve a voz de Deus de verdade, nunca mais anda como andava antes. Nós somos constrangidos. A voz de Deus nos constrange. Nós entendemos através da voz de Deus que nós somos chamados para viver em novidade de vida. Quem ouve a voz de Deus tem a sua vida mudada. Pastor, isso acontece da noite para o dia? Não, isso não é mágica. Mas quem tem comunhão com Deus, passa a ouvir Ele todos os dias, passa a ouvir o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, Ele ensinará a vocês todas as coisas, e vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho ensinado. Ouvir a voz de Deus significa todos os dias nós estarmos com os nossos ouvidos abertos e o coração disponível para ouvir o recado do Espírito Santo e este descer então para o nosso coração. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mudar as nossas atitudes. É isso que vai mudar as nossas palavras. É isso que vai mudar aquilo que está no interior do nosso coração. Ouvir a voz de Deus é fundamental. Abra sua Bíblia comigo em Atos, e nós vamos ver isso um pouquinho aqui. Capítulo 9, agora a gente sai da introdução e começa a pregação, amém? Atos 9, capítulo 1, versículo em diante. Atos 9, uma história muito conhecida de todos, e eu não vou repetir muito dela, mas algumas coisas me chamam a atenção aqui, com relação a ouvir. Versículo 1, Saulo, respirando. Quem não sabe quem era Saulo? Saulo era o nome de Paulo, antes da sua conversão. E o texto diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Presta atenção agora no versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Para um pouquinho aqui, preste atenção. A Bíblia diz que Paulo, então, ele cai, no versículo 4, e caindo por terra. Agora, o que derruba Paulo foi a luz, o excesso de luz da glória daquele que Paulo perseguia, daquele que Paulo odiava, e daquele que Paulo estava então pronto para perseguir também os discípulos desse Jesus. Essa luz faz com que Paulo caia. Mas o que muda a vida de Paulo a partir desse momento, no versículo 4, ouviu uma voz que lhe dizia, aqui Jesus fala diretamente com Saulo, e diz, eu sou aquele que tu estás perseguindo. Versículo 5 fala isso. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegue. Versículo 6, preste atenção nisso. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, olha o que diz aqui, ouvindo a voz. Não foi só Saulo que ouviu. Ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, não bebeu. O texto diz que Paulo passa agora 3 dias totalmente entregue a Jesus, impactado por aquilo que ele havia ouvido, a voz de Jesus. Então agora fala diretamente com ele. Eu preciso falar algo para você nessa noite. Esse Jesus está aqui, esse Jesus está dentro de você, e muitas vezes o excesso de ruído não nos permite, nós queremos ver, nós queremos ter a impressão de ver. Tem gente, querido, que foca, eu preciso ver, eu preciso ter visão. Fé é a certeza das coisas que não se veem. O que Deus espera de nós nesses dias é que mesmo que os nossos olhos vejam um cenário que não nos favorece, mas que a gente escute a voz de Deus que está dizendo, confia em mim, anda comigo, não desanima, levanta, não larga do arado. Essa é a expectativa do Senhor a nosso respeito. Paulo passa agora 3 dias totalmente entregue. E o que me chama a atenção aqui é que essa voz começa um processo de mudança no interior desse homem. E nós não precisamos falar quem é Paulo hoje. A maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas por ele. Um homem que morreu pelo Evangelho. Um homem que morreu por uma causa que antes ele lutava contra. Porque um dia uma voz falou ao seu coração, dizendo, eu sou aquele quem tu persegue. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, falamos mal dos crentes? Quem já falou mal dos crentes aqui? Pode ser sincero, gente. Bem feito, você está aqui hoje. Tem alguém falando mal de nós? Essa voz nos alcançou. Essa voz está disponível. Mas o grande problema é, nós estamos muito focados em outras vozes. Nós estamos ouvindo mais os problemas impossíveis do casamento do que ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus dizendo é possível. Nós estamos ouvindo mais, muitas vezes, os ruídos e as vozes de um coração orgulhoso, soberbo, dizendo isso eu não mudo. Mas nós não escutamos Deus dizendo, eu resisto aos soberbos, mas dou graça aos humildes. Essa voz que nós não queremos escutar muitas vezes, é essa voz que vai fazer a diferença nas nossas vidas, é essa voz que vai nos orientar, é essa voz que vai mudar a nossa história, queridos. E Paulo aqui, Saulo, então, a Bíblia diz que ele ouve essa voz. Preste atenção, no versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te,
vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aqui, Jesus fala com Ananias, um sapateiro da cidade, dizendo para ele, vai orar pelo camarada. Mas o que me chama a atenção nesse texto, é que no versículo 12, enquanto Paulo estava 3 dias sem comer, sem beber, e a Bíblia diz que ele estava orando então, e nesse tempo de comunhão com Deus, ele viu, estando cego, ele viu entrar um homem chamado Ananias. Ele tinha detalhes, porque ele estava em comunhão, ele estava em sintonia com a voz de Deus, e Deus falou com ele, vai vir um homem aqui, chamado Ananias, e vai impor as mãos sobre ti, e tu vai voltar a ver. Ele estava cego. Eu quero dizer algo para você nessa noite, nós precisamos aprender a parar de querer ver tudo. Eu só acredito vendo. Ah, mas o meu marido não muda. Eu só acredito vendo. Fica olhando então, que tu não vai ver nunca mudança. Enquanto você não ouvir a voz, ah, minha mulher não muda. Pastor, meus filhos não mudam. Eu só acredito vendo. Eu não consigo ver. Mas não é para ver, querido. É para nós ouvirmos a voz de Deus. Que Ele está dizendo, creia, tudo é possível ao que crê, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Pastor, a situação está difícil, no meu trabalho, no meu negócio, eu não consigo ver solução. Não é para ver, é para ouvir. Ouça Deus. Quando nós começarmos a aprender a ouvir o Senhor, nós vamos começar a ver coisas de olhos fechados, porque isso é fé, é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que se não veem. Isso está na palavra, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós precisamos parar de querer ver todas as coisas, e começar a aprender a distinguir a voz de Deus, entre as vozes que nós escutamos e que nos afastam da vontade do Senhor para as nossas vidas. Ele estava cego, mas ele tem uma visão bem clara, porque ele passa 3 dias sem comer, sem beber, mas ele estava falando, conversando com Deus, e eu fiquei imaginando o que aconteceu nesses 3 dias, o que o Senhor falou para Saulo. Deus deve ter dito para ele, meu camarada, a partir de hoje, a tua história mudou, a partir de hoje tu não é mais um perseguidor, tu vai ser um perseguido, mas tu é um vaso escolhido, como ele disse para Ananias, é um vaso escolhido para pregar para os gentios, para os reis. E eu fiquei imaginando o que Saulo ouviu nesses 3 dias, estando cego. Ele não viu nada, ele não viu nada. Preste atenção, há um problema aqui. A visão não vem antes da voz. Nós precisamos atentar para aquilo que Deus está falando conosco, e nos entregar, e confiar, e o que Ele tiver que mostrar, Ele vai mostrando. Algumas pessoas, queridos, enxergam muito, mas elas não param para escutar. Tem pessoas que estão hoje perdidas, correndo de um lado para o outro para ver sinais. Tudo bem, a Bíblia diz que os sinais acompanham os que creem, mas preste atenção, tem pessoas que estão procurando algo novo, mas estão ignorando a voz de Deus escrita. E é tempo de nós pararmos de dar ouvido para a nossa carne, para os amigos, para a familiar que nos leva para longe de Deus, e começar a ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Nós queremos ver as coisas, mas nós não paramos para escutar. Os ruídos são mais fortes. Nós concentramos a nossa atenção naquilo que não merece a nossa atenção. E com isso, nós estamos enchendo o nosso coração com as coisas que vão nos afastando do propósito de Deus. Você entende isso? Quem está entendendo? Levanta a mão assim. Isso. Quem está com sono? Quem acha que está chata a pregação? Não tem problema. Não tem problema. Depois que você sair daqui, você vai em casa e diz assim, ó Deus, eu não gostei do que eu ouvi nessa noite. E aí você se entende com Ele.
porque a palavra é dele. Amém? A palavra é dele. Vamos lá. Depois de 3 dias só ouvindo Deus, agora Saulo está preparado para ver, mas não é só isso. Ele também agora está cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 17. Vai ser cheio. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se, foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aí, queridos, aqui está o resultado de alguém que ouve a voz de Deus, que tem um encontro com Deus e tem a sua vida mudada, porque agora esse camarada que era o perseguidor, passa a ser perseguido, versículo 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Por isso eu insisto em dizer para você nessa noite, quando nós ouvimos verdadeiramente a voz de Deus, a nossa vida precisa mudar de direção. Não dá mais para nós continuarmos andando na mesma vida. Não dá mais para nós continuarmos andando, falando ou pensando as mesmas coisas. Precisa mudança, precisa transformação. Isso é sinal de um encontro com Deus. Esse camarada agora, aquele que ouviu a voz, ele passa a ser a voz de Deus aqui na terra. O sinal de uma pessoa que ouve a voz de Deus, o sinal, uma característica, é de que ela passa a ser a voz de Deus aqui na terra. Aquilo que ela fala é para exaltar Deus. Aquilo que ela fala é para mudar a vida das pessoas. Aquilo que ela fala é para edificar a igreja. Aquilo que ela fala é para construir no casamento. Aquilo que ela fala é para abençoar os filhos. Muda a nossa linguagem, porque agora que nós ouvimos a voz de Deus, nós passamos também a ser a voz de Deus aqui na terra. E é disso que eu estou falando. Quando alguém escuta essa voz, ela não pode mais viver da mesma maneira, a não ser que ela tenha ouvido uma voz que não é a voz do Senhor. Amém? Preste atenção. E quando nós não ouvimos a voz? Olha aqui, Daniel, capítulo 9, do versículo 3. Eu vou ler, o tempo vai passando, certo? Daniel, capítulo 9, versículo 3 diz: Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5: Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes. Eu vou repetir. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E o versículo 6 fala sobre isso. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, aos nossos príncipes, a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 11, sim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Isso é Bíblia também. Isso está falando de característica de Deus. E isso é uma das coisas que tem acontecido hoje. Muitas vezes nós tomamos uma direção diferente, desviamos para não obedecer à voz de Deus.
porque isso nos custa renúncia, isso nos dá trabalho, isso exige de nós mudança de procedimento. E Daniel está falando aqui de um povo que estava no cativeiro, estava preso 70 anos, porque não ouviram a voz de Deus, não obedeceram a sua voz. Quem não ouve a voz de Deus, caminha para a ruína. E se você está aqui hoje pensando, pastor, é o Antigo Testamento, então você chega em casa e vai ler Mateus capítulo 7, no versículo 24, onde Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é comparado ao homem que constrói a sua casa na areia, que quando vem os ventos e as tempestades, cai. É Jesus, é Mateus, é Novo Testamento. Ele está falando das pessoas que ouvem e não praticam, não têm suas bases fortalecidas nele. Porque para que as nossas bases sejam fortalecidas, para que a nossa vida mude, para que algumas coisas passem a ser diferentes, é preciso escutar a voz de Deus e praticar. Praticar. Sua vida não será diferente se nós não começarmos a ouvir e praticar o que a voz de Deus fala em nossos ouvidos. Pastor, mas eu recebo conselho de muitas pessoas. Por exemplo, estou passando um desafio no meu casamento, pastor, e a minha mãe disse que é para eu me separar. E a minha mãe, não interessa se é sua mãe. A voz da sua mãe não está acima da voz de Deus. A Bíblia diz: mais vale agradar a Deus do que agradar a homens. É a voz de Deus que precisa prevalecer nas nossas vidas. Olha aqui, Provérbios 28, 9 diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Olha aqui, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me... Não adianta só querer. Nós queremos mudança. Quem está lutando aqui para uma família melhor? Levanta a mão aqui, eu estou. Quem está lutando aqui para um casamento melhor? Eu estou. Quem está lutando aqui para um salário melhor? Eu estou. Inclusive, estou orando para que Deus dê um emprego para minha esposa que ganhe mais do que eu. Que eu disse para ela: eu fico em casa, lavo louça, espero com a comida prontinha. Agora, presta atenção. Irmão, não adianta querer. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus não pode substituir o conselho daquele que é o seu dono, o seu Senhor, por conselhos que nos afastam da sua vontade. É simples assim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Eu quero encerrar nessa noite, preste atenção. Romanos capítulo 10, no versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Isso aqui é interessante, nós vamos orar nessa noite pedindo, olha aqui: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
Eis que enviarei fome e sede, mas não de comida e nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Preste atenção. Quem ouve a voz de Deus nunca mais quer deixar de escutar. Quem ouve a voz de Deus muda. Por isso, querido, nós estamos trabalhando nesse tempo. Talvez algumas pessoas estão procurando ter visões, algo sobrenatural, uma carruagem de fogo descendo dos céus, trazendo para nós um bilhete ou um milagre. Você não vai encontrar isso aqui nessa igreja, porque as palavras de Deus são suficientes para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. E é por isso que o texto diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque Saulo tem o seu momento de intimidade com Deus, não comendo, não bebendo, mas orando, conversando com o Pai e ouvindo sobre o projeto de Deus para a sua vida. Fome, sede. João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós olhamos para o Salmos 23 e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente pensa na comida, a gente pensa no dinheiro, a gente pensa, querido, nos bens materiais, a gente pensa em muitas coisas, mas a gente ignora que quando nós temos um pastor, nós precisamos conhecer a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero dizer para você nessa noite: se nós não ouvimos a voz do pastor, nós não somos ovelhas dele. Talvez eu seja um cabrito, um bode, mas não ouvi. Porque Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 6,45, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Eu quero orar com você nessa noite, mas eu quero, preste atenção, te alertar. Tenha cuidado com os ruídos que roubam a sua atenção da voz de Deus. Baixa só um pouquinho. Tenha cuidado com os ruídos que roubam a sua atenção da voz de Deus. Não dá nada. Deus é misericordioso. Ele perdoa tudo. Sim, querido. Ele perdoa todos os pecados. Mas o que esses ruídos não nos avisam é que cada pecado tem a sua consequência. Cuidado com o que você quer ver. Olha aqui, sobre ouvir. As más conversações. 1 Coríntios 15, 33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Quer ver um exemplo? Sabe qual é o ruído que atrai o fofoqueiro? Qual é, gente? A fofoca. E o fofoqueiro que não mudou de vida ainda, ele dá mais atenção para a fofoca do que para a voz de Deus. É o que atrai ele. Cuidado com o que você está ouvindo. Sabe o que nós deveríamos de fazer com as pessoas que dizem: olha, eu vou te contar algo, mas tu não pode falar para ninguém. É dizer para elas: se eu não posso falar para ninguém, você também não pode falar para ninguém. Então fica quieto.
ou vai resolver com a pessoa. Só que a gente entra numa demanda, problemas, porque nós não ouvimos a Bíblia falar, por exemplo, sobre o mexeriqueiro. E a voz de Deus fala sobre isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe qual é a voz, qual é o ruído que atrai um carnal? É a conversa imoral, são os palavrões, são as piadas sujas, são as músicas imorais. E o Salmos capítulo 1 classifica isso como se assentar à roda dos escarnecedores, pessoas que zombam da nossa fé, não respeitam aquilo que nós vivemos. E nós muitas vezes gastamos muito mais tempo ouvindo esses ruídos do que a voz de Deus. Presta atenção. A nossa pátria é uma pátria celestial. A Bíblia diz que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Nós somos peregrinos. Mas nós temos um tempo para ficar aqui, e o fato é que nós não temos como nos isolar de algumas coisas. O que nós precisamos fazer é abafar o máximo possível esses barulhos com os barulhos de Deus. Se tem que mudar de cômodo, muda. Se tem que ligar o louvor, liga o louvor. Você ainda vai escutar ruídos, mas volte a sua atenção para aquilo que é importante, para aquilo que traz mudança, para aquilo que traz fortalecimento, para aquilo que vai somar na sua família, para aquilo que vai somar na sua vida de fé, querido. Ouça isso. Pare de ouvir filosofia, doutrina, que não te leva para lugar nenhum. Ouça a voz de Deus. Eu tenho certeza que as nossas vidas passarão a ser diferentes, porque quem ouve a voz de Deus verdadeiramente não vive mais como vivia antigamente. Cuidado com os ruídos que recebem a sua atenção demasiadamente, porque tudo aquilo que nós ouvimos, nos concentramos, damos atenção, isso desce para o coração. E muitas coisas nos contaminam e nos impedem de entender o que Deus está querendo falar conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Jesus está dizendo, se você ouvir a minha voz. Portanto, se você nessa noite não conseguiu escutar a voz de Deus, querido, nem abra a porta, não perca tempo. Não vai fazer diferença. Porque Jesus não quer só entrar na sua casa e ter intimidade com você. Ele quer que você escute. Porque quem escuta também vai ter intimidade com Ele. Com Ele. E é isso que nós estamos precisando nesse tempo. Eu quero juntos nessa noite com você orar, pedindo que o Espírito Santo limpe o nosso interior daquilo que não é importante, daquilo que nos afasta dele. Talvez nós ocupamos muito tempo com coisas que desconstroem a nossa fé. Nós ouvimos muitas vozes. Talvez você está com um problema no casamento e já ouviu algumas vozes dizendo, larga essa mulher, larga esse homem. Mas você não ouviu a palavra de Deus, dizendo que tudo é possível ao que crê. Vamos orar juntos nessa noite, vamos ficar em pé. E aí no seu lugar,
sem emoção. Se você nessa noite de verdade escutou a voz de Deus e entendeu que há coisas na sua vida que precisam de uma mudança imediatamente, então você vai dizer: Jesus, eu escutei a tua voz e eu abro nessa noite a porta da minha casa para ter intimidade contigo. Chega de um relacionamento superficial, chega de brincar de fé, chega de brincar de vida com Deus. Nessa noite, se você está na sua casa, faça isso. Diga: Senhor, eu escutei, está latejando aqui dentro de mim, é isso que eu quero. Então fale com Ele enquanto os irmãos cantam. Não cante, fale com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia.